A Peste Negra 1347 a 1351 parte 1 no coração do século XIV. A Europa já se arrastava sob o peso de conflitos intermináveis, colheitas fracassadas e uma população crescente que tornava cada cidade um barril de pólvora social. Era um tempo em que os sinos das igrejas marcavam não apenas a passagem das horas, mas também o compasso das desgraças que se acumulavam sobre a humanidade. Foi nesse cenário de fome, instabilidade e guerras que surgiu um inimigo invisível, uma sombra que viajou pelos portos e rotas comerciais, escondida nos porões dos navios e nos corpos de ratos infectados. Esse inimigo seria lembrado para sempre como a Peste Negra, a pandemia mais devastadora da história da humanidade, responsável por ceifar dezenas de milhões de vidas em apenas 4 anos, entre 1347 e 1351. Tudo começou de forma aparentemente discreta, nos portos do Mar Negro, onde o comércio entre Oriente e Ocidente florescia. Navios carregados de mercadorias exóticas traziam seda, especiarias e ouro, mas também transportavam passageiros indesejados, ratos infestados de pulgas que carregavam a bactéria Yersinia pestis. Essas criaturas minúsculas e silenciosas tornaram-se arautos da morte. Os relatos falam de navios fantasmas que chegavam às docas da Sicília, de Gênova ou de Veneza, com quase toda a tripulação morta, seus corpos apodrecendo sob o sol, enquanto apenas os ratos seguiam vivos, desembarcando e espalhando a praga entre as ruas estreitas das cidades medievais. A chegada da peste era tão rápida e brutal que parecia obra de uma força sobrenatural. Os primeiros sintomas eram febres altíssimas, calafrios e dores lancinantes. Em poucas horas, búbias negros e inchaços dolorosos nas axilas, virilhas e pescoço surgiam no corpo da vítima. Esses inchaços, que davam nome à doença, necrosavam em pouco tempo, exalando um odor pútrido. Não demorava para que manchas escuras aparecessem na pele, como se o corpo fosse marcado pelas próprias garras da morte. Daí o nome que ecoaria pelos séculos, a Peste Negra. As testemunhas da época descrevem um cenário de puro desespero. Cronistas falavam de pessoas saudáveis pela manhã, que ao cair da noite, já estavam mortas. A velocidade do contágio era tamanha que vilas inteiras desapareciam em poucos dias. Médicos medievais, impotentes diante do avanço da doença, recorriam a trajes bizarros, longas túnicas pretas, luvas de couro e máscaras com bicos em forma de ave, preenchidos com ervas aromáticas, para tentar filtrar o ar envenenado, que acreditavam ser a causa da peste. Esses médicos da peste, figuras quase demoníacas, tornaram-se símbolos eternos da pandemia, espectros que caminhavam entre vivos e mortos, anunciando o destino inevitável. As cidades, abarrotadas de gente, tornaram-se sepulcros a céu aberto. Em Florença, Veneza, Londres ou Paris, as ruas se enchiam de cadáveres abandonados, pois já não havia braços suficientes para enterrá-los. Covas coletivas eram abertas às pressas, e carroças cheias de corpos circulavam diariamente, despejando os mortos em buracos imensos. O som dos sinos funerários jamais cessava, e em algumas regiões, tamanha era a quantidade de vítimas, que os sinos foram silenciados para que o povo não enlouquecesse diante da constância do luto. A peste não escolhia vítimas. Nobres, padres, reis, servos, mulheres, crianças, todos caíam sob seu peso. A crença de que se tratava de uma punição divina cresceu rapidamente, alimentando o fanatismo e a violência. Muitos acreditavam que a peste era o apocalipse anunciado nas Escrituras, o fim dos tempos tão temido pela cristandade medieval. Procissões penitenciais percorriam as cidades, homens e mulheres flagelando seus próprios corpos, acreditando que o derramamento de seu sangue poderia aplacar a ira de Deus, mas nada detinha a praga. Cada ticatada, cada lágrima derramada, cada prece murmurada era apenas mais uma nota perdida no coro de agonia que ecoava pela Europa. Mas a histeria não parava aí. O medo coletivo buscava culpados. Em diversas cidades, comunidades inteiras de judeus foram acusadas de envenenar poços e espalhar a doença. Pogroms violentos explodiram, exterminando populações inocentes em meio a uma busca desesperada por explicações. Assim, a peste não apenas matou com sua bactéria invisível, mas também alimentou o ódio, a perseguição e o massacre entre povos. Enquanto isso, os sobreviventes viam o mundo se desfazer diante de seus olhos. O comércio entrou em colapso.
Colheitas foram abandonadas, campos ficaram vazios, e animais morreram sem donos para cuidar deles. A economia medieval se desintegrou, e com ela, as estruturas sociais começaram a ruir. A morte em massa trouxe uma escassez de trabalhadores, elevando o valor da mão de obra e gerando revoltas camponesas. A Igreja, antes inabalável, viu sua autoridade desmoronar, pois suas orações e sacramentos não conseguiam deter a peste. Muitos passaram a duvidar do poder divino, abrindo caminho para transformações profundas na fé e no pensamento europeu. Se você chegou até aqui mergulhando nessa atmosfera sombria que retrata os horrores da peste negra, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios, onde vamos aprofundar ainda mais os segredos dessa pandemia, explorando seus impactos, seus horrores psicológicos e as mudanças irreversíveis que trouxe para a história da humanidade. O terror da peste não terminou apenas começou a revelar suas camadas mais obscuras. Bloco 1 - a origem e a chegada da peste negra no coração da Ásia. Muito antes de a Europa sequer imaginar o terror que se aproximava, um inimigo silencioso e invisível já se preparava para atravessar fronteiras e alterar o destino do mundo medieval. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, era um mal que se escondia nas entranhas de ratos e nas picadas de pulgas famintas. Relatos antigos sugerem que sua origem esteve ligada às estepes da Ásia Central, uma vasta região marcada por caravanas que cruzavam rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, conectando impérios distantes e culturas distintas. Esse comércio pulsante não levava apenas especiarias, tecidos raros e conhecimentos exóticos, mas também os germes da morte. À medida que mercadores e viajantes seguiam seus caminhos, levavam consigo uma praga que ninguém podia ver, mas que aguardava o momento certo para se revelar. O primeiro grande epicentro registrado foi a cidade de Cafa, uma colônia genovesa localizada na Crimeia, à beira do Mar Negro. Ali, em meados de 1346, uma guerra entre mercadores italianos e forças tátaras se tornaria palco de um episódio macabro que selaria o destino da Europa. Os tártaros, sitiando a cidade, foram tomados pela peste em um ato que muitos acreditam ter sido a primeira forma de guerra biológica. Catapultaram corpos infectados para dentro dos muros de Cafa. O pânico se espalhou rapidamente entre os habitantes que, desesperados, embarcaram em navios para fugir do cerco. Mas ao levarem consigo as pulgas e os ratos contaminados, transformaram seus navios em caixões flutuantes que transportavam a morte em direção ao Mediterrâneo. Em 1347, os portos do sul da Europa começaram a receber embarcações vindas de Cafa. Navios chegavam repletos de marinheiros mortos ou agonizantes, trazendo consigo o prenúncio do apocalipse. A cidade de Messina, na Sicília, foi uma das primeiras a testemunhar a chegada do horror. Quando as autoridades locais abriram as embarcações, encontraram corpos inchados, cobertos de bubões negros, e uma atmosfera de morte sufocante. Desesperados, ordenaram que os navios fossem expulsos imediatamente, mas já era tarde demais. Ratos infectados desceram pelas cordas. Pulgas saltaram em busca de novos hospedeiros e a peste começou a se espalhar entre as ruas e becos da cidade. De Messina, o mal se moveu rapidamente. Em apenas alguns meses, Gênova e Veneza, grandes centros comerciais da Itália, foram tomadas pelo caos. Navios mercantes, carregados de mercadorias, levavam também o inimigo invisível para Marselha, Barcelona e Constantinopla. A peste não conhecia barreiras, atravessava mares, caminhava em carroças, esgueirava-se pelas casas e se instalava em qualquer local onde houvesse vida. As rotas comerciais que antes conectavam o mundo medieval em um fluxo de riqueza e cultura se transformaram em verdadeiros corredores da morte. Enquanto a doença avançava, as pessoas tentavam encontrar explicações. Para muitos, a chegada da peste não era apenas fruto do acaso ou da natureza. Sussurros se espalhavam de que aquilo era o castigo divino, uma punição enviada por Deus pelos pecados da humanidade. Outros acreditavam que era obra de demônios ou de povos distantes, que teriam envenenado poços e contaminado o ar. Essas interpretações religiosas e sobrenaturais ganharam força porque o terror se espalhava mais rápido do que qualquer explicação racional poderia alcançar. O que se via eram apenas corpos empilhados,
famílias inteiras tombando em questão de dias e cidades que pareciam condenadas a desaparecer. O impacto psicológico dessa chegada foi devastador. Imagine o silêncio sepulcral de uma cidade medieval, quando os sinos dobravam sem cessar, para anunciar novas mortes. Quando o cheiro de corpos em decomposição impregnava o ar, quando vizinhos temiam até mesmo olhar uns para os outros, a confiança entre as pessoas desmoronou. Muitos acreditavam que qualquer contato humano poderia ser fatal. O medo isolava, a paranoia crescia, e os vínculos sociais começavam a ruir. Era como se a peste trouxesse consigo não apenas a morte física, mas também a desintegração de tudo o que sustentava a vida em comunidade. À medida que a epidemia avançava, os relatos tornavam-se cada vez mais sinistros. Crônicas da época falavam de cidades onde mais da metade da população havia sucumbido em poucos meses. Monges e padres, que antes eram vistos como refúgio espiritual, também tombavam diante da peste, deixando os fiéis sem orientação. Cemitérios lotavam rapidamente, obrigando as pessoas a improvisarem valas comuns, onde corpos eram jogados uns sobre os outros. Sem ritos, sem despedidas, apenas o silêncio opressor do abandono. Era a antessala do fim, e todos sabiam que o pior ainda estava por vir. A peste negra havia começado sua marcha, e nada parecia capaz de contê-la. Navios contaminados seguiam para o norte da Europa, ratos se escondiam em mercadorias transportadas por carroças, e as pulgas viajavam grudadas em roupas e animais domésticos. Do Mediterrâneo ao coração do continente, o inimigo invisível avançava com uma velocidade assustadora, destruindo tudo em seu caminho. O que começara como uma tragédia distante, confinada a um cerco na Crimeia, agora se transformava em um fenômeno global, que mudaria o rumo da história para sempre. E esta é apenas a primeira sombra desse relato sombrio. O próximo bloco mergulhará ainda mais fundo no terror, mostrando como a peste negra explodiu dentro das cidades europeias, transformando ruas em cemitérios e casas em covis de sofrimento. Bloco 2 menos a chegada da morte aos portos da Europa. Navios fantasmas, vindos do Mar Negro e do Mediterrâneo, aportavam silenciosos, carregando não apenas mercadorias, mas também a semente da morte. Tripulações inteiras eram encontradas mortas, com corpos inchados e cobertos de bubões. E mesmo assim, os barcos eram puxados até os cais. Os primeiros portos atingidos foram Messina, em 1347. E dali a praga se espalhou como fogo em palha seca. Testemunhas afirmavam que, ao abrir os porões, uma onda de odor pútrido e insuportável tomava conta do ar, revelando ratos mortos, fardos infestados de pulgas e mercadores em estado de decomposição. Ninguém sabia explicar a rapidez com que a doença se alastrava, mas a cada embarcação que chegava, centenas tombavam em poucos dias. O comércio marítimo, que era a veia pulsante da Europa medieval, transformou-se no canal do pesadelo, espalhando o inimigo invisível por todas as rotas possíveis. As cidades costeiras se tornaram epicentros da praga, lugares onde o ar parecia envenenado e os sinos das igrejas não paravam de dobrar em funerais intermináveis. Bloco 3, menos a explosão da peste nas cidades medievais. Ruas, igrejas e cemitérios transbordando de mortos. A sensação de apocalipse urbano quando a peste negra finalmente alcançou as grandes cidades medievais. A sensação de fim do mundo tornou inevitável. Ruas que antes fervilhavam de mercadores, artesãos e fiéis a caminho das igrejas, em questão de semanas se transformaram em cenários de completo desespero. As pessoas caíam onde estavam. Alguns desmaiavam nas feiras, outros tombavam durante orações, e muitos sequer conseguiam chegar em suas casas antes que a morte os consumisse. O espaço urbano, já superlotado e insalubre, funcionava como combustível perfeito para a propagação da doença. Casas de madeira apinhadas bicos estreitos, esgoto correndo a céu aberto, e a convivência próxima entre humanos e animais, criaram uma atmosfera de contágio inevitável. Não havia bairro seguro, e nem muralhas protegiam mais. Dentro dos portões da cidade, o inimigo invisível se multiplicava sem controle, cobrando um preço em sangue e decomposição. Os sinos das igrejas não paravam. Cada badalada anunciava mais uma alma que partia, mais um corpo que seria carregado às pressas para algum canto ainda disponível.
Mas logo os cemitérios começaram a lotar. A pressa em sepultar os cadáveres na tentativa de impedir que o ar envenenado, como acreditavam menos, se espalhasse ainda mais, fez com que milhares fossem enterrados em valas comuns. Muitas vezes sem caixões, sem rituais e sem o devido respeito. Padres e monges, que inicialmente arriscavam a própria vida para oferecer extrema unção e orações aos moribundos, acabaram morrendo em grande número, deixando igrejas vazias, sem vozes para entoar cânticos ou acalmar os desesperados. Sem sacerdotes, muitos começaram a acreditar que até a igreja havia sido abandonada por Deus. A espiritualidade cedeu espaço ao pânico. A cada esquina, famílias inteiras eram vistas clamando perdão, flagelando seus corpos, acreditando que somente o sofrimento voluntário poderia aplacar a ira divina que parecia pairar sobre todos. Os corpos incharam tanto em algumas ruas que a passagem se tornava impossível. Guardas e servos eram obrigados a puxar cadáveres com cordas e ganchos, arrastando-os até carroças que se enchiam rapidamente, sendo levados para fora das muralhas onde covas coletivas já esperavam. Testemunhas relatam que os cães e os ratos se alimentavam dos restos que ficavam pelo caminho, espalhando ainda mais a sensação de que a própria natureza havia se voltado contra a humanidade. O cheiro da morte impregnava tudo. Não havia como escapar do ar pesado, fétido, que parecia penetrar na pele e nos pulmões. Muitos acreditavam que o simples ato de respirar já condenava qualquer um. E assim, as cidades menos antes símbolos de vida, comércio e fé, tornaram-se calabouços de medo e silêncio, onde apenas o ranger das carroças funerárias e o soar dos sinos lembravam que ainda existia movimento. Bloco 4 menos a desestruturação social. Nobres fugindo, vilas abandonadas, colapso da ordem e o medo se espalhando pelo campo. A peste negra não destruiu apenas corpos, mas também desfez os próprios alicerces da sociedade medieval, a estrutura que mantinha o mundo feudal unido, nobres protegendo servos trabalhando, padres guiando e reis governando menos, começou a ruir como uma muralha corroída por dentro. Quando os primeiros casos explodiram em castelos e palácios, a reação da nobreza foi imediata: fugir. Senhores e senhoras abandonaram suas terras, levando consigo apenas alguns servos de confiança, escondendo-se em mansões afastadas em montanhas ou regiões mais isoladas, acreditando que o distanciamento lhes garantiria a salvação. Essa fuga em massa deixou aldeias e povoados inteiros sem direção, sem liderança e sem a mínima segurança. O campesinato, que já vivia à margem, agora se via completamente abandonado à própria sorte, tendo que lidar não só com a fome e a doença, mas também com bandidos e saqueadores que se aproveitaram do caos. As vilas rapidamente se transformaram em cidades fantasmas. Famílias inteiras morreram trancadas dentro de suas casas, sem que ninguém ousasse se aproximar para ajudar. Os que sobreviviam, por medo, fugiam para florestas e montanhas, acreditando que na solidão poderiam escapar do flagelo. A produção agrícola entrou em colapso, campos ficaram sem cultivo, colheitas apodreceram sob o sol, e celeiros foram saqueados. A fome tornou-se companheira inseparável da peste, enfraquecendo ainda mais os que restaram vivos. Muitos vilarejos nunca mais seriam repovoados, deixando para trás casas em ruínas, igrejas sem fiéis e cemitérios transbordando de covas rasas. O som de risadas, feiras e festas populares deu lugar ao silêncio perturbador, quebrado apenas pelo grasnar dos corvos que sobrevoavam os cadáveres abandonados. Nas estradas o caos era ainda mais evidente. Bandos de saqueadores atacavam viajantes, carroças funerárias e até monges que tentavam levar relíquias ou suprimentos de um local a outro. Sem guardas, sem reis atuando com firmeza e com exércitos dizimados pela doença. A ordem medieval dissolveu-se como areia entre os dedos. A confiança entre vizinhos desapareceu. Muitos camponeses passaram a enxergar o próximo como uma ameaça, acreditando que qualquer contato poderia trazer a peste para dentro de suas casas. Comunidades que antes viviam unidas, dividindo colheitas e ajudando em tempos de inverno rigoroso, agora se desintegravam diante do medo. O isolamento tornou-se regra, e cada família que resistia transformava sua casa em uma fortaleza, fechando portas e janelas contra o inimigo invisível. Enquanto isso, nos mosteiros e conventos a desordem não era menor. Muitos monges morreram tentando cuidar dos enfermos,
e os poucos sobreviventes não conseguiam sustentar a disciplina das ordens. Em vários lugares, bibliotecas inteiras foram abandonadas, rituais interrompidos, e o cântico dos monges se perdeu em meio ao silêncio da morte. Para o povo, isso era a prova de que nem os homens mais próximos de Deus estavam seguros. Essa sensação de abandono espiritual aprofundou o desespero coletivo, levando ao surgimento de novos grupos religiosos radicais. Os flagelantes, por exemplo, marchavam de vila em vila, chicoteando seus corpos em procissões sangrentas, acreditando que seu sofrimento traria a purificação da humanidade. Mas sua presença, longe de aliviar, espalhava ainda mais medo, pois onde eles passavam a peste, também parecia seguir, deixando rastro de cadáveres. O colapso da ordem feudal abriu espaço para a violência sem limites. Em algumas regiões, minorias passaram a ser perseguidas e acusadas de espalhar o mal. Comunidades inteiras de judeus foram massacradas, queimadas vivas em suas próprias casas, sob a acusação de envenenar poços ou conspirar contra os cristãos. Sem explicações científicas, o povo buscava culpados visíveis, e o ódio coletivo era direcionado contra inocentes. Esse cenário de perseguições, combinado ao abandono das vilas, transformou a Europa em um vasto campo de terror, onde nem as muralhas das cidades, nem os campos abertos ofereciam segurança. No campo, a peste trouxe também uma inversão inesperada. Muitos servos, antes presos à terra e obrigados a servir seus senhores, começaram a perceber que o sistema estava desmoronando. Sem nobres para cobrar impostos ou exigir trabalho, vários simplesmente abandonaram suas obrigações e buscaram novas terras para viver. Isso significou o fim de antigas lealdades e a lenta, mas inevitável transformação da sociedade. O medo caminhava lado a lado com a liberdade. Pela primeira vez, os camponeses não estavam mais acorrentados pelo feudalismo, mas ao custo de viver em um mundo assolado pela morte e pela incerteza. Esse colapso não foi apenas econômico ou político, foi psicológico. A mente coletiva da Idade Média foi quebrada pela peste. O que antes era visto como imutável, menos a ordem estabelecida por Deus, a proteção da nobreza, a autoridade da Igreja agora se desmanchava diante dos olhos de todos. A desconfiança, o isolamento e a violência substituíram a fé, a cooperação e o senso de comunidade. A peste negra não era apenas uma doença, era uma força invisível que devorava os alicerces da civilização, preparando o terreno para um mundo completamente novo, nascido do sangue, do medo e da solidão. A cada dia que se passava, a Europa mergulhava mais fundo no poço da escuridão que a peste negra cavava sob seus pés. O colapso não era apenas físico, mas também psicológico. Uma sensação esmagadora de desespero pairava no ar. Não havia família que não tivesse perdido alguém, não havia vilarejo que não tivesse sido visitado pela morte. Os sinos das igrejas não paravam de soar, anunciando o enterro sem fim, enquanto os cemitérios já não suportavam a quantidade de cadáveres empilhados. Muitos eram jogados em valas comuns, cobertos às pressas com terra, sem ritos, sem despedidas. As fogueiras iluminavam as noites com o brilho macabro da queima de corpos, mas nem o fogo parecia suficiente para deter o inimigo invisível. Os sobreviventes, exaustos, olhavam em volta e sentiam que o mundo como o conheciam estava desaparecendo diante de seus olhos. Nesse cenário sombrio, a ideia de que Deus havia abandonado a humanidade ganhava força. Enquanto os flagelantes marchavam pelas ruas, açoitando suas próprias costas em busca de perdão, a civilização estava por um fio, e a peste negra se tornava o maior fantasma já registrado na memória coletiva da humanidade. A sombra da peste negra não se dissipou com o fim do surto inicial. Mesmo quando as taxas de mortalidade começaram a cair, o eco da tragédia permanecia gravado em cada pedra das cidades e em cada memória dos sobreviventes. As ruas antes movimentadas agora estavam silenciosas, cortadas apenas pelo som ocasional de passos solitários ou pelo mugido de animais abandonados. Vilas inteiras foram apagadas do mapa, transformadas em ruínas engolidas pelo mato e pelo silêncio. Aqueles que resistiram carregavam no rosto marcas de pavor, como se os próprios olhos jamais pudessem esquecer as cenas de corpos empilhados e gritos sufocados pela doença. Os nobres, enfraquecidos em número e em poder, viram suas fortunas se dissolverem na tentativa desesperada de fugir ou de manter suas terras produtivas,
sem camponeses para trabalhar. Ao mesmo tempo, os sobreviventes do povo, agora mais raros, exigiam melhores condições, salários mais justos e terras para cultivar. A peste negra, em sua crueldade, reconfigurava o equilíbrio social da Europa, como se fosse uma força invisível a redesenhar o futuro. O medo, no entanto, não desapareceu. A cada nova tosse ou febre, as pessoas tremiam, esperando que o horror retornasse. E ele retornaria. A peste não foi um evento único. Voltou em ondas, menores mas igualmente devastadoras, lembrando a todos que a morte ainda rondava as cidades e os portos. Era como se a humanidade estivesse marcada para sempre, condenada a conviver com um inimigo que nunca seria totalmente derrotado. Os religiosos viam nisso a confirmação de um castigo eterno, e muitos acreditavam que o fim do mundo estava próximo. A arte, a literatura e até a música foram contaminadas por essa visão sombria. Esqueletos dançando, ceifadores caminhando entre os vivos e sermões apocalípticos que falavam de fogo, enxofre e destruição total. A Europa medieval jamais seria a mesma, pois a peste negra destruiu não apenas vidas, mas também certezas. E você, que chegou até aqui, precisa se lembrar. A história da peste não terminou no século XIV. Ela deixou cicatrizes profundas, que ecoaram por séculos, moldando impérios, reinos e até o nascimento do mundo moderno. Esse foi apenas o início de uma transformação que iria mudar para sempre a humanidade. Se você quiser continuar essa jornada sombria pelos corredores da história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim, você não perde o próximo episódio, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências da peste e nos segredos que ela deixou para trás. Afinal, o passado nunca morre. Ele apenas espera para ser lembrado. E assim chegamos ao fim desta jornada pela escuridão da história. Um mergulho profundo nas sombras que a peste negra deixou gravadas para sempre na memória da humanidade. Mas não se engane. O fim deste relato não significa o fim da sua presença. A peste não foi apenas uma tragédia distante. Ela moldou o presente, espalhando seus ecos por cada geração que sobreviveu a ela. Ao caminhar entre os corredores do tempo, vimos como a morte ceifou milhões de vidas, como famílias inteiras desapareceram em silêncio, como vilas foram apagadas da terra, e como impérios se curvaram diante de um inimigo invisível. A cada detalhe, a cada cena descrita, a sensação é de que a morte caminhava lado a lado com aqueles que respiravam, escolhendo suas vítimas sem piedade. Mas também vimos como o horror transformou sociedades, abalou crenças, destruiu hierarquias e deu origem a um novo mundo. A peste negra não foi apenas uma doença, mas um divisor de eras, e seu rastro ainda pode ser sentido em nossa história moderna. O que fica é a reflexão. Se em pleno século XIV a humanidade foi tão vulnerável diante de um inimigo microscópico, será que estamos realmente seguros agora? A cada nova epidemia que surge no mundo, lembramos que a peste não morreu, apenas mudou de nome e de forma. O medo continua vivo, apenas adormecido, esperando para despertar novamente. E é justamente por isso que manter viva a memória desses acontecimentos é essencial. Ao recordar o sofrimento, ao olhar de frente para o horror, compreendemos melhor quem somos e até onde podemos ir diante da escuridão. Esse é o objetivo deste canal. Não apenas contar histórias, mas abrir portais para o passado, portais que nos mostram que a morte, a miséria e o medo não são fantasmas distantes, mas companheiros constantes da humanidade. Por isso, se você chegou até aqui, é hora de reforçar o pacto com este canal. Clique agora no botão de inscrever-se, porque só assim você garante que continuará recebendo essas narrativas sombrias, cada vez mais intensas e arrepiantes. Mas não pare por aí. Deixe também o seu like, porque é ele que alimenta a chama para que essas histórias continuem sendo contadas. O simples ato de curtir faz com que esta mensagem alcance mais pessoas, espalhando essa escuridão que tanto queremos revelar. Afinal, você não quer guardar esse conhecimento macabro apenas para si, não é mesmo? Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou até com aqueles que você sabe que se arrepiam diante de uma boa história de terror histórico. Cada compartilhamento é como lançar uma semente da escuridão em outro coração, expandindo nossa comunidade de exploradores do sombrio. E lembre-se,
Este canal não sobrevive sozinho. Ele precisa da sua interação, da sua presença constante, como sobreviventes que se unem em torno da fogueira em uma noite de trevas para ouvir os relatos que ninguém mais ousaria contar. Ao ativar o sininho das notificações, você garante que será sempre o primeiro a saber quando um novo episódio surgir, trazendo mais sangue, mais silêncio e mais segredos esquecidos pelo tempo. Não deixe que a escuridão se feche diante de você. Mantenha-se conectado, vigilante e preparado para o que está por vir. A peste negra nos mostrou que a vida pode desaparecer em questão de dias, que a esperança pode ser engolida por gritos, e que até os mais poderosos não conseguem escapar da morte. Mas você, ao se inscrever e interagir com este canal, escolhe manter viva a chama da memória. É um gesto simples, mas poderoso. Um clique, um like, um compartilhamento, e de repente essa história não está mais perdida no passado, mas ressurge, vibrante, no presente. Você se torna parte de algo maior, uma corrente de almas que se recusam a esquecer os horrores do mundo. Então eu te convido, não saia deste vídeo sem se inscrever, deixar o like e compartilhar. Não seja apenas um espectador passivo, torne-se um guardião dessas histórias. Cada ação sua fortalece este canal, garante que ele continue existindo e crescendo, e abre espaço para que novas narrativas ainda mais sombrias sejam reveladas. Se você gostou do que viu, se sentiu arrepio percorrer sua pele, se conseguiu imaginar o cheiro das ruas tomadas pela morte, então este é o seu lugar. Este é o seu refúgio na escuridão. Amanhã, outros episódios virão. Histórias de imperadores insanos, rituais esquecidos, criaturas que desafiaram o tempo e monstros que caminharam pela terra. A cada vídeo, vamos mais fundo e você não vai querer perder o próximo passo. Mas nada disso será possível sem a sua presença aqui, fortalecendo esta comunidade com o simples gesto de curtir, compartilhar e se inscrever. Lembre-se, a escuridão só é completa quando se espalha. E você é a chave para que ela continue crescendo. Então, antes que este vídeo termine, faça parte dessa história. Clique em inscrever-se, deixe o seu like e compartilhe agora mesmo. Porque juntos, nós manteremos viva a chama daquilo que nunca deve ser esquecido. A morte passou, mas sua sombra continua. E aqui neste canal, essa sombra jamais será apagada.